Acordar com Jesus é um momento muito importante para crescermos na fé. Agora aqui a palavra do Padre Vanderlei Souza. Hoje é dia 26, nós estamos no sábado e entramos na terceira semana da Quaresma, ou melhor, estamos chegando ao final. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, não esqueça nenhum dos seus benefícios, é que Ele quem tem perdoar as nossas ofensas. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, os fariseus ficam abstinência a muitas coisas, mas muitas vezes precisam de um toquezinho. Por isso hoje nós vamos perceber que entre os publicanos algumas coisas ridículas, mas Jesus louva a atitude do publicano que rezava dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim porque sou pecador. Aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. O Pai glorificou com a ressurreição ao Filho humilhado na cruz. Vamos tomar o Evangelho de hoje em Lucas, capítulo 18, e perceber o que ele vai nos dizer nos versículos 9, 14 em diante, porque ele tem uma proposta para nós hoje. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de imposto. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, e nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos digo que este último voltou para casa justificado e o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Quando nós olhamos para a proposta de Jesus hoje, porque Jesus contou uma história entre esses 2 homens que subiam ao templo para orar, aquele que se exaltava e o outro que se humilhava diante dos seus pecados. Hoje Jesus, para os que vão ao seu encontro, ele diz: alguns tinham, por ser justo, desprezavam os demais. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então veja que o Pai, ele aceita o coração daqueles que se colocam diante dele. E o Pai glorificou com a ressurreição o próprio Filho pela humilhação na cruz. Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns. E veja bem que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Então subiram 2 homens ao templo para orar. Quando nós olhamos para o étnos, quer dizer natureza, e a graça, nós temos aqui uma grande diferença entre o caminho que Deus nos propõe e aquilo que o homem quer. Jesus Cristo ilustra gratificamente a relação entre o étnos, personalidade, natureza humana, e a graça. O fariseu se vangloria de suas muitas virtudes. O publicano conhece seus pecados e sabe que não pode se vangloriar ante Deus. Consciente de sua culpa, pede graça. Isso significa que um representa o étnos e o outro a graça sem o étnos. Isso quer dizer contra o étnos. Na realidade, trata-se de 2 maneiras de se situar ante Deus e ante si mesmo. Um nem olha para Deus, mas só em si mesmo, o egocentrismo. O outro se vê uma relação com Deus mais íntima, isso abre-lhe o seu olhar para si mesmo. Sabe que tem necessidade de Deus e que precisa de Deus, e que tem de viver de sua bondade. Não se nega, por isso só se liberta da estreiteza do moralismo que se coloca no contexto da relação do amor com Deus. A graça que te imploro não me se isenta do étnos, por isso eu preciso de Deus. E a graça e a bondade, eu posso me encaminhar à bondade. Por isso eu gostaria que você refletisse um pouco. Às vezes nós olhamos para alguma imagem e achamos ela feia, mas a gente não tem que olhar pela imagem, mas sim pela graça que Deus estabeleceu. Por isso eu vou convidar você agora a tomar a bênção que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, vos abençoe e vos traga muita luz nesse dia de hoje.
Onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, o que decidir, Deus te ilumine por toda a vida. Deus te proteja e te abençoe. Quando você rega um sonho, com fé, Deus abençoa uma colheita. Feliz sábado para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.